Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. É com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, longe de casa. Mas antes da nossa meditação sobre este tema, eu gostaria de deixar um convite para você. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos no culto de oração. Você que precisa de oração, não deixa de comparecer, porque nós vamos estar unidos na mesma fé, no mesmo propósito, e Deus vai ministrar a fé no seu coração. Na terça-feira, na quarta-feira à tarde, nós temos às 15 horas também o culto de oração. Fica aí o nosso convite. Na quinta-feira, nós reunimos em célula. O que são as células? São os grupos familiares que reúnem nos lares para aprender a palavra de Deus, orar uns pelos outros. Caso você queira receber o apoio de oração de um desses grupos, entre em contato conosco. O nosso telefone é 3321-5161. No sábado, às 19h30, nós reunimos no culto de louvor a Deus. No domingo, nós temos duas reuniões, sendo que às 9 horas da manhã é o culto de ensino da palavra de Deus. E às 19 o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. O nosso tema hoje, longe de casa. E eu quero ler um texto aqui e depois pontuar alguns personagens bíblicos que tiveram que sair de debaixo do seu teto. Saíram uns por circunstância, a própria contingente da vida, outro porque decidiram sair. E eu quero ler em primeiro lugar: coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Nós temos esse texto aqui que eu quero usar como base desta meditação, porque muitas coisas acontecem conosco e ficamos a questionar isto, aquilo, e procuramos encontrar resposta, procuramos encontrar razão ou justificativa, e nem sempre temos resposta. Na verdade, temos às vezes, são muitas perguntas. Mas esse texto aqui diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ou seja, quando o homem planeja sem submeter o seu plano, o seu desejo diante de Deus, ou seja, sem ter dele o aval, ter dele o endosso, essa pessoa pode se frustrar. Por isso que no verso posterior vai dizer: todos os homens, ou melhor, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Ou seja, quando nós fazemos um plano, às vezes estamos cobertos de razão, estamos cheios de razão, estamos cheios de convicção, e pode ser que estamos redondamente enganados. Por isso que no verso posterior diz assim: confia as tuas obras ao Senhor, porque Ele confia as suas obras ao Senhor, e os teus desígnios serão estabelecidos. Ou seja, você planeja, é melhor você colocar diante do Eterno, do Criador, que tem um plano superior. Ou seja, toda e qualquer obra, todo e qualquer plano que eu planejar para a minha vida, devo submeter a esse plano superior, e eu tenho a chance de ser estabelecido, ou seja, daquilo ter o sucesso desejado. Mas quando eu tomo, eu estribo nos meus caminhos, quando eu se coloco como seio de tudo, não tomo conselho nem com as pessoas, nem com Deus, não medito, e eu, coberto de razão aos meus olhos, eu posso enganar e fatalmente decepcionar.
Agora, o verso posterior diz assim: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Isso significa que quando nós erramos, falimos, enganamos, mesmo nesses fracassos, Deus pode usar esses meios para reverter e converter isso em situação melhor. Agora, quando nós não submetemos e cismamos e continuamos por aquele caminho, fatalmente as consequências, elas são irreversíveis, são irreparáveis, e nós vamos ter que engolir, ter que administrar esses fracassos. E a Bíblia diz que até mesmo aquela situação adversa o Senhor usa, porque Ele é um Deus sabedor de todas as coisas. Mas a minha palavra aqui, o tema, longe de casa. Então eu estou mostrando aqui esses planos, porque aquela pessoa que quer sair de casa, ela faz os seus planos. E em algumas situações, outras ela sai, ela é empurrada para fora. Então eu tomo, em primeiro lugar, eu quero pontuar aqui 3 personagens. Eu quero falar sobre Jacó, que foi colocado para fora, José, que foi colocado para fora, e o filho pródigo, que ele mesmo auto se excluiu. A Bíblia vai mostrar que Jacó, ele envolveu numa certa confusão com o seu irmão. Depois disto, a sua mãe o chama e fala com ele: olha, você precisa de ir embora, porque o seu irmão, ele colocou no coração que quer te matar. Eu quero ler essa história primeiro de Jacó. São 3 personagens: Jacó, José e o filho pródigo. Longe de casa, que é o nosso tema. Ouça bem o que eu vou ler aqui em Gênesis capítulo 27, verso 40. Passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que o seu pai tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos dias de luto do meu pai, então eu matarei Jacó, meu irmão. E chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela, pois, mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe diz: eis que Esaú, seu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo: retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã, e fica com ele alguns dias, até que passa o furor do teu irmão, e cessa o rancor contra ti, e esqueça o que fizeste. Então providenciarei e farei regressar de lá, porque hei de perder os meus 2 filhos num só dia. Todos conhecem a história de Esaú e Jacó. Jacó fez algumas negociatas e, como assim, trapaçando seu irmão, enganando seu pai, e ganha o direito da primogenitura. Então eles começaram a brigar, a se odiar. E observa que essas brigas geralmente já vêm por questões financeiras. Briga de família geralmente vem por questões financeiras. Jacó, então, ficou com medo de morrer. Ele teve que sair de casa. Aquele filho que tinha ali tudo nas mãos. A Bíblia diz que ele era caseiro. A sua mãe certamente fazia para ele lá o ovo frito, fazia um quentado para ele, uma comida, etc. Roupa passadinha. Agora ele teve que sair. Pensa que foi fácil para Jacó? Ele teve que sair de casa por causa daquela situação. E louvado seja Deus, diz que ele ficou lá 20 anos fora e ele decide a vir. E quando ele tenta retornar, ele teve um encontro majestoso com Deus Todo-Poderoso, e ele fez um concerto, e ele volta e reconcilia com seu irmão. Mas eu quero apontar aqui, fora de casa. Esse tempo que ele teve, você acha que foi fácil? Não foi fácil ele deixar a comodidade da sua casa, o conforto da sua casa, e ir aventurar na casa de outros. E não foi fácil para ele. O seu sogro, por exemplo,
roubava dele, ele teve que trabalhar duro. Mas aqui tem outra história, do capítulo 38, que conta a história de José. José, que tinha ali Jacó, que gerou 13 filhos, 12 homens e uma mulher. E José é um homem que tinha uma vida com Deus, obedecia a Deus, obedecia o seu pai, e com isso ele teve algumas revelações, Deus falando com ele, e a Bíblia diz que a partir de então, que ele conta esses seus sonhos, os seus irmãos começaram, ouça bem o que eu vou ler no capítulo 37, verso 11, seus irmãos tinham ciúme. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Quando José contava aqueles sonhos, os seus irmãos começaram a enciumar. Olha, José não fez nada de errado. Ele foi um servo do seu pai autêntico. E por ele obedecer os seus pais, os seus irmãos que estavam andando errado, que vivia fazendo as coisas erradas, agora José tornou-se um incômodo naquela casa. E eles então arranjaram um jeito, uma manobra, de colocar José para fora de casa. O primeiro plano era matar José. Mas depois eles venderam José. A Bíblia vai dizer isso, né? Aqui nesse capítulo mesmo, que a partir do verso 27... deste mesmo capítulo 37, diz assim: vinde, vendemos aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a nossa mão, pois é nosso irmão, e a nossa carne. E seus irmãos concordaram, e passando os mercadores medianitos, os irmãos de José alçaram, tiraram da cisterna, venderam por 20 ciclos de prata aos israelitas, o ismaelita, e eles levaram José ao Egito. Olha, eu estou lendo aqui algo que José não contribuiu, ao contrário, ele era obediente, mas ele foi expulso de casa. Ele foi vendido. Mas eu estou falando aqui fora de casa, fora da proteção dos pais, fora dos olhares dos pais, daquela proteção, mas José continuou sendo fiel a Deus. E aí a diferença, para muitos, trava nesse sentido. Porque às vezes ele foi colocado para fora por uma situação que ele criou, no caso de Jacó. O que ele poderia ter esperado em Deus, sendo que Deus tinha promessa sobre a vida, ele podia ter aguardado em Deus, mas ele criou, ele antecipou, ele quis dar uma ajudazinha e criou um tumulto, ele teve que ser colocado para fora. Agora José, na obediência a Deus, ele foi colocado para fora por causa da inveja, mas José continuou sendo fiel a Deus. Ele era fiel na casa do seu pai, ele continuou sendo fiel lá na casa de Potifar, ele continuou sendo fiel lá no presídio, ele continuou sendo fiel a Deus lá no trono, quando ele assume o trono do governo do Egito. Agora nós temos uma história, eu quero finalizar, a história do filho pródigo. O filho pródigo estava insatisfeito, revoltado em casa, e ele resolveu assim: eu quero estar fora dessa casa, eu não quero estar aqui, eu quero viver a minha vida. E ele pede ao seu pai tudo que ele tinha e sai para viver uma vida dissoluta, uma vida de aventura. Mas houve um momento que ele caiu em si, ele reconhece que a burrice que ele fez, a loucura que ele fez, e ele então dispõe a voltar e retornar para casa, arrependido. Então eu estou aqui registrando, falando sobre isso, porque às vezes a pessoa é colocada para fora por situação, por certa situação, outros são expulsos porque ele não funciona, se essa pessoa não encaixa dentro do nosso sistema, que era o caso de José. Os irmãos queriam fazer as tramóias, fazer os trambiques, fazer as maracutaias, fazer as coisas erradas. José é uma peça que não encaixa, vamos excluir, vamos empurrar ele para fora, vamos mandar ele embora. Sabe, você precisa de pensar sobre isso, porque José, mesmo ele sendo
excluído, ele continuou servindo a Deus, ele continuou sendo fiel, ele não entrou o coração, o ódio no seu coração, ele guardou o seu coração, uma vida reta. É isso que conta. Talvez você que está me vendo e está pensando, olha, eu fui excluído da igreja, eu fui excluído da minha casa, eu fui excluído da empresa, e você abriga sentimento. Olha, o que interessa é que você precisa ser uma pessoa reta, íntegra e servindo a Deus e vivendo a justiça. Porque em tempo oportuno, aquilo que Deus reservou para você, ninguém pode tomar. Os irmãos de José achou que ia aniquilar, anular José, mas não puderam, porque ele servia o Deus eterno. E se você servir o Deus eterno, aonde você estiver, quer na terra de Canaã ou no Egito, Deus vai honrar você. Com essas palavras eu quero finalizar orando para que Deus possa falar ao seu coração por meio dessa meditação. Bendito Deus e Pai, nós queremos servir a Ti, queremos que o Senhor nos guarda, ó Deus, das injustiças, das maldades dos homens. E eu sei que o Senhor é poderoso para fazer isso. Abençoa esta pessoa que me assiste, que o Senhor possa fortalecer o seu coração e guiá-la nos caminhos do Senhor. É a minha oração em Cristo Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final. Eu aguardo você no próximo programa Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.